Olá, meu nome é Sofia Cardoso Rocha, eu vou me auto-audiodescrever para vocês. Eu sou uma mulher, tenho olhos castanhos, tenho cabelos escuros presos no alto da cabeça, estou usando uma blusa vermelha de mangas compridas. Eu sou professora do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação da UFBA e faço parte do grupo de pesquisadores do CULT, o Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, também da UFBA, que é responsável pela coordenação desse projeto. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o Plano de Ação Cultural, que nós vamos chamar aqui de PAC. Esse módulo tem um caráter distinto dos outros 12, que são mais temáticos e possuem uma dimensão mais informativa e conceitual que este. A dinâmica de funcionamento também será diferente. Se vocês observarem nosso cronograma, o módulo do plano aparece em 4 momentos, este primeiro e outros 3, intercalado com os módulos temáticos. A ideia é que a construção do plano se faça de modo processual, ao longo de todo o tempo do projeto, dialogando com as informações e reflexões aqui desenvolvidas. O que é o Plano de Ação Cultural? A produção do Plano de Ação Cultural se insere no contexto de um projeto de pesquisação. Isso significa que a ação coletiva dos agentes culturais deverá ser orientada pela identificação de problemas e potencialidades dos territórios onde atuam e também pelo desejo de transformá-lo de modo planejado. Nossa proposta é que o Plano de Ação Cultural seja o elemento catalisador desse movimento, ou seja, que ele articule um conjunto de saberes oriundos das experiências dos agentes culturais, as leituras e debates realizados ao longo da formação, a compreensão do contexto em que está imerso e no qual se pretende atuar, a identificação do que se deseja realizar, considerando essa compreensão do contexto, e a possibilidade de ser realmente desenvolvido. Todos esses passos precisam ser dados assumindo um firme e nítido compromisso político-cultural democrático. Que tipo de plano de ação cultural é possível propor? O plano de ação cultural tem o objetivo de reunir um conjunto de ideias a serem propostas e organizadas por vocês de modo coletivo em equipe de aproximadamente 5 pessoas. Nós elencamos diversas linhas temáticas que facilitará a organização dessas equipes. Ações de acessibilidade, ações inovadoras no campo da cultura, alternativas de financiamento da cultura, circulação e distribuição culturais, comunicação e difusão cultural, consumo cultural, cooperação e intercâmbio cultural, espaços culturais, estudos, pesquisas, diagnósticos e mapeamentos culturais, formação em cultura, artes e patrimônio, instrumentos de gestão pública, mecanismos e instâncias de participação político-cultural, memória cultural, planejamento para o desenvolvimento local e territorial da cultura, produção de eventos culturais, artísticos e patrimoniais e proposições de políticas culturais. Como pode ser observado, as possibilidades são muitas e distintas. Por exemplo, propor uma ação de formação para determinada linguagem artística é diferente de pensar em um modelo de circulação de um produto cultural, como um livro. As singularidades das ações deverão ser respeitadas e atendidas pelo plano, mas é possível identificar uma estrutura mínima que apoie o processo de formulação do documento. O que deve constar em um plano de ação cultural? Para facilitar a elaboração dos planos de ação cultural, propomos um conjunto de questões orientadoras. Em que contexto a proposta do plano se apresenta? O que existe sobre a temática escolhida em seu território? O que será realizado? Qual é a ideia central do plano? Por que ele está sendo proposto? Qual é a sua importância? Qual é a sua justificativa? Onde será desenvolvido? Acontecerá de modo presencial ou remoto? Envolverá quantos municípios, por exemplo? O que pretende alcançar? Quais são os seus objetivos? Quem pretende envolver? Quais grupos ou comunidades participarão desse processo? Como será implementado? Quais são as etapas necessárias para que o plano seja de fato realizado? Que tipo de parcerias são importantes para o seu desenvolvimento? Quanto tempo ele precisa para ser desenvolvido? Qual é o cronograma? Como esse plano de ação vai ser divulgado? Quais os custos estão envolvidos? Como ele poderá ser financiado? Quais desdobramentos são esperados? Como a ação cultural será avaliada? Como essa ação proposta pode colaborar para a construção de uma política cultural democrática? Cada uma dessas perguntas tem o objetivo de organizar as ideias em torno da implementação de uma ação cultural. Elas deverão ser respondidas pela equipe e serão acompanhadas pelos pesquisadores e auxiliares de pesquisa. Como o plano de ação cultural será construído? O plano de ação cultural será desenvolvido em grupos de aproximadamente 5 pessoas. A formação das equipes se dará a partir de 2 perspectivas:
territorial, considerando a distribuição nos grupos da plataforma Moodle, e temática, considerando o tema indicado por cada agente cultural no momento da inscrição no projeto. A partir daí serão formados grupos, de aproximadamente 5 agentes, que estarão reunidos ao longo dos 4 meses. Juntos, vocês deverão dialogar e deliberar sobre o plano a ser desenvolvido. Para apoiar nesse processo, propomos alguns passos. Primeiro, escolha da linha temática de modo consensual entre os agentes culturais. A depender da situação, uma mesma equipe pode reunir agentes com interesses temáticos distintos. Será importante dialogar na busca de um tema que interesse a todas e todos. Segundo, compreensão do contexto em que os agentes estão inseridos. A construção desse cenário deverá ser feita a partir de suas vivências, de dados existentes, de informações obtidas por diferentes meios, por exemplo, consulta a documentos, entrevistas com pessoas de referência na comunidade ou em órgãos públicos. A pretensão não é esgotar esse levantamento, mas conhecer melhor a área onde vocês pretendem desenvolver a ação cultural. Terceiro, identificação de desafios a serem enfrentados pelo plano. Considerando as potencialidades identificadas na leitura da realidade realizada, quais são as demandas culturais mais proeminentes no território? Quarto, delimitação do objeto do plano. O plano deverá ser delimitado considerando a possibilidade de desenvolver uma ação transformadora da realidade traçada, em diálogo com o desejo e vocação da equipe. É importante ressaltar que o processo de elaboração do plano deverá ser feito em diálogo com o conteúdo trabalhado nos 12 módulos do processo formativo. Para estimular essa relação, nós intercalamos o desenvolvimento do plano com a realização dos módulos. No nosso cronograma, o plano aparece em 4 momentos. No primeiro momento, nós nos dedicamos a apresentar um panorama dos principais aspectos e elementos de um plano de ação cultural. Nos 2 momentos seguintes, deverão ocorrer debates entre os membros da equipe e apresentações parciais do plano. No 4º e último momento, deverá ser apresentada a versão final do documento. Todas essas etapas serão acompanhadas pelos pesquisadores e auxiliares de pesquisa. Bem, eu espero que este encontro tenha sido elucidativo e que possa apoiar o trabalho de vocês ao longo dessa jornada. Conte conosco durante todo o processo. Até breve!